pertinho para que o som fique melhorzinho e que também eu pareça um pouco mais imponente perante a vocês, já que eu sou um produtor de conhecimento, então eu como professor tenho que ter uma posição de superioridade em relação a vocês, certo? Bobagem. Vamos lá. Você estava falando sobre a teoria de tudo no vídeo passado, tudo bem? Não, nenhum pensador, nenhum teórico, nenhum cientista é capaz de construir uma teoria de tudo. A física ela é bastante arrojada, ela é bastante empolgada nesse sentido de querer construir uma teoria geral para tudo, tá? Mas ela muitas vezes não dá conta de discutir as questões ligadas justamente às emoções humanas, às subjetividades humanas. O pensador que eu trouxe para vocês, o Spinoza, ele até no século XVII, ele tentou justamente criar uma teoria a qual, a partir da matemática e geometria, pudesse dar conta de entender as emoções humanas. Tá? Naquele momento até era possível eu pensar nesse sentido, mas com toda a especificidade e com todo o aprofundamento do conhecimento, isso foi se tornando cada vez mais difícil, mais complicado. Então a questão é a seguinte, a questão é que eu queria discutir com vocês um pouco justamente aquilo que um filósofo da ciência austríaco chamado Karl Popper, que foi professor do Henri Lakatos, inclusive, que é outro teórico da ciência, uma outra hora a gente vai discutir sobre esses caras também. O Karl Popper ele vai fazer uma crítica brutal ao conhecimento indutivo. Tá? O que seria o conhecimento indutivo? Eu estou falando isso justamente para vocês não caírem na ideia de que a opinião de vocês, por mais aprofundada que seja conhecimento científico. Não é. Tá? Por que não é? Pelo seguinte, o Karl Popper vai dizer que se você coleta dados ou você faz observações de uma, duas, três, quatro situações e você cria uma teoria geral a partir dessas quatro situações, você não está construindo ciência. Você não está construindo conhecimento. Tá? Você ao máximo, você fez uma pesquisa, você fez uma análise, você chegou a uma conclusão, mas você não pode construir ciência a partir dessa análise que é pequena. O Karl Popper usava o exemplo dos cisnes, né? Todos os cisnes são brancos. Por quê? Porque o pesquisador que viu os cisnes viu que todos eles eram brancos. Até achar um preto. Ora, o cisne preto, ele é uma aberração? Ele é uma exceção? Ele é um monstro? Não, é um cisne preto, que justamente é um cisne. Então toda teoria que diz que os cisnes são brancos, ela ser desmentida porque há um, dois, três ou cinco cisnes negros, faz com que a observação de um jamais possa ser considerada como ciência ou como a teoria geral daquele conhecimento. É aí que o Karl Popper, e aí nós vamos cutucar os colegas psicanalistas do curso, tá? Eu quero que vocês levem isso para eles, só para encher o saco deles, porque eles sabem muito bem disso. Mas a questão é a seguinte, o Karl Popper ele criticava demais duas áreas do conhecimento que se sugeriam como teorias de tudo. Era justamente o marxismo a partir do seu materialismo dialético e justamente a psicanálise. O marxismo queria dar conta de compreender tudo e explicar tudo a partir justamente do movimento da história. E a psicanálise queria justamente dar conta de conhecer tudo no que diz respeito às áreas de humanas, tá? Queria dar conta de tudo a partir da relação edipiana, a partir da relação afetiva que foi construída por Freud. Tudo bem? E Freud achava que tudo poderia estar, toda a teoria, todo o conhecimento poderia estar preso, inclusive em relação ao inconsciente. E aí é uma disputa filosófica, uma construção, é um debate intenso entre o Freud, entre os próprios psicanalistas, entre a filosofia, a qual não vou entrar aqui. A questão é a seguinte, a questão é a crítica de Popper à psicanálise e ao materialismo histórico, que é justamente a crítica na qual não dá para uma ciência ser a responsável por todo o conhecimento. O conhecimento ele é um coletivo, o conhecimento ele é uma construção cotidiana, constante. A ciência que eu produzo hoje
ela é produzida para ser destruída. A ciência que eu produzo hoje, a verdade científica, o saber científico que eu produzo hoje, ele é construído para ser desmentido. Tudo aquilo que eu produzo hoje como verdade, futuramente será uma baita de uma falácia, uma baita de uma mentira. Mas Rodrigo, como assim? Como assim? Nós temos hoje uma série de instrumentos para descobrir a verdade. Vocês irão nas escolas descobrir sobre as relações das crianças no que diz respeito a não serem incluídas. Ou então vocês estarão discutindo sobre como as políticas públicas têm efeito sobre os afetos e a construção subjetiva das pessoas. E por aí vai. Ou como que o espaço escolar ele está justamente construindo ou destruindo as subjetividades. Com exemplos bem básicos, tá? Exemplos bem banais. Vocês estão justamente indo para uma escola ou discutindo uma política pública para descobrir qual o efeito dela naquele contexto. Mas aquele contexto não é o mesmo contexto do colega de vocês que está indo construir conhecimento em outro lugar, que está indo em outra escola pesquisar, está indo em outro contexto pesquisar. A ideia é que vocês entendam o seguinte, tá? Nós não podemos ser arrogantes, nós não podemos ser arrojados demais, não podemos ser ambiciosos demais no que diz respeito àquilo que queremos construir. Nós cairemos do cavalo, não se dá um passo maior do que a perna, tá? Todo conhecimento ele é construído coletivamente. Alguns têm mais tempo, alguns têm mais genialidade e conseguem dar conta de mais fatos, de mais dimensões do que outros, tá? Por isso que a Freud, a Marx, a Nietzsche, a Henri Lakatos, a todo esse conjunto de pesquisadores que vocês estudam e leem, tá? Mas eles sozinhos não dão conta, tudo bem? Eles sozinhos não dão conta. O Karl Popper vai dizer o seguinte: quando a psicanálise, quando o marxismo e quando outras pseudociências elas acham que são irrefutáveis, elas acham que dão conta de todo um conhecimento, elas acham que sozinhas podem explicar o mundo e ninguém mais pode contestá-las porque o seu método é infalível, elas não são ciências, elas são pseudociências. Pior que serem pseudociências, elas são dogmas. E o dogma não faz parte do universo científico. O dogma faz parte do universo religioso, o qual, mais do que estar aberto à própria desconstrução do seu saber, é impositora de normas que inclusive se impõem no universo moral e ético. Tá? Tudo bem que ética é uma outra coisa, mas a noção do Karl Popper é justamente essa, o quanto que os dogmas eles são impositivos às condutas, inclusive entre os cientistas. Tá? E a nossa proposta aqui não é essa, a nossa proposta aqui é que justamente vocês estejam abertos para conhecerem outras coisas. Porque se eu imponho a vocês um método e uma episteme que sejam únicas, para que vocês vão fazer pesquisa se tudo aquilo que vocês irão concluir a partir daquela pesquisa já está concluído por essa ciência dogmática? Lógico que não. A ideia não é justamente vocês estarem somente catalogando, coletando saberes para estarem no universo desse dogma. A ideia é vocês estarem coletando saberes para estar dentro de um campo para saber se esses saberes que vocês estão coletando vai reforçar o que a ciência disse até aquele momento ou se vai desconstruir. Karl Popper ele diz que a maravilha da ciência é justamente ela estar disposta a morrer para dar lugar a uma ciência melhor, mais minuciosa, mais aprofundada, mais verdadeira, mais real, porque quanto mais verdadeira ela é e quanto mais difícil é para eu conquistar essa ciência, melhor ela é. Mas a dificuldade em contestar essa ciência não é porque ela se diz irrefutável, é porque os métodos que ela utilizou, baseada em suportes epistemológicos, é muito bem construída.
e é muito bem construída. Por quê? Porque ela se aproveitou das antigas verdades que ela desconstruiu. Tudo bem? Claro. Entendeu a diferença entre dogma e ciência? A ciência sempre está aberta. Tá? Ela é mais irrefutável quanto melhor é construída, mas ainda ela está aberta. Tá? Ela ainda está fortalecida. É aí que nós vamos entrar depois na leitura do texto da Paula Henning, quando ela vai falar de um outro filósofo da ciência, que é o Thomas Kuhn, que vai criar a noção de paradigma. O que é justamente a noção de paradigma científico? É justamente quando você tem um conjunto entre episteme e método que é a conduta geral de cientistas, porque não há outra forma que seja melhor. Tá? Mas o paradigma ele sempre está suscetível de ser revolucionado por outras epistemes, por outros métodos que vão contestar esse paradigma, que vão contestar esse saber, que vão contestar essas noções para criar algo melhor, para criar outros paradigmas. Então, dogma é uma coisa, dogma é quando você não abre o seu conhecimento ou não abre a sua teoria à contestação. O paradigma não. O paradigma, por mais que ele diga isso está certo, venha provar que eu estou errado, esse é o lance, venha provar que eu estou errado, o paradigma diz, se eu estiver errado, eu estou desmontado e dou lugar a um outro paradigma. Tá? É por isso que o Thomas Kuhn ele vai chamar o seu clássico livro, que eu sugiro que vocês leiam em algum momento da formação de vocês, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Tá? Essas revoluções elas são construídas a partir do desmonte, da desconstrução, do desmentimento, da falseabilidade daquele paradigma antigo. E por que aquele paradigma antigo, que era verdadeiro, se tornou falso? Por causa de um método que é mais minucioso, mais cuidadoso, mais irrefutável e mais completo e complexo. Tudo bem? Então é assim que se move a ciência, tá? E é nesse campo que vocês estão entrando, num campo no qual aquilo que vocês estão produzindo imediatamente pode ser refutado. Tá? E aí é uma escolha que vocês fazem após serem refutados. Vocês podem desaparecer e dizer, é isso mesmo, tô fora, não quero mais brincar disso. Ou vocês podem dizer, opa, peraí, tem alguma coisa que você falou aí sobre a pesquisa que eu fiz que tá errada, cara. Vamos ver isso. Ou então vocês falarem, caramba, cara, você tá certo, então eu vou refazer aquela teoria, construindo uma teoria que leve em consideração aquilo que eu construí e aquilo que você me refutou. Quem sabe eu produzo algo melhor. Esse é o jogo. Muitas vezes os textos que vocês leem, eles são tão intransponíveis porque eles são cansativos, porque o autor desse texto está justamente trazendo isso daqui, de você construir um conhecimento e de você mostrar que esse conhecimento só é possível porque outros conhecimentos foram desconstruídos, mas há um caminho longo, há um caminho difícil, é um caminho tortuoso que não envolve uma outra pessoa, envolve um universo de pessoas dentro daquela área do saber que justamente foi construído a partir da construção, a partir da desconstrução de um paradigma antigo e está sendo desconstruído agora porque há um outro paradigma entrando em evidência que é muito melhor, é muito mais minucioso, muito mais cuidadoso e muitas vezes muito mais democrático. Por que democrático? Porque ele se torna um paradigma, porque ele se torna aberto a outros métodos, que o paradigma ele não é somente uma proposta única, um método único, uma episteme única. Tá? Nós temos os paradigmas científicos democráticos, que é o que estão começando a, entre aspas, se tornar hegemônicos hoje, que são os paradigmas que vão respeitar as diversas formas de construção do conhecimento. Por isso que o paradigma não é dogma. Por quê? Porque o dogma ele só permite uma forma de construção do conhecimento e uma episteme. O paradigma não. O paradigma pode ser democrático. Tudo bem? No próximo vídeo eu volto e a gente entra de vez no texto da Maria agora.